Olá, meu nome é Mirna Mendonça e eu e o Vinícius Gomes estamos aqui para falar sobre sistemas de armas autônomas. Nós vamos decorrer sobre essas sessões aqui para dar uma visão geral sobre o uso de IA em armas. A IA ela é amplamente usada em vários aspectos da nossa vida, então era óbvio que alguma hora ela ia ser usada no âmbito militar. E aqui a gente pergunta, o que são as LAWs? Como elas são na vida real? Como elas utilizam o IA? Como funcionam esses algoritmos? E quais são as questões éticas levantadas ao redor do seu uso? Começando então, o que são sistemas de armas autônomas? São sistemas autônomos militares que têm duas características principais. Eles operam em qualquer ambiente e eles procuram e alvejam alvos baseados em restrições ou descrições. O autônomo, apesar de não existir muito um consenso sobre a definição, passa a ideia de que são armas munidas com inteligência artificial que conseguem operar sem ou com mínima intervenção de operadores humanos. Ou seja, são armas que, quando lançadas, são capazes de aprender e reagir, ou seja, tomar decisões de acordo com as circunstâncias do ambiente e são especialmente úteis em casos de ambientes dinâmicos, né? Esses agentes não necessariamente precisam conter inteligência artificial, tanto que a mina terrestre é tida como a primeira arma autônoma, mas a IA promove autonomia, independência e possibilita operações, principalmente aquelas onde o humano não seria capaz de ter a reação rápida o suficiente para o necessário da tarefa. Vou mostrar agora alguns exemplos de LOS na vida real, e aqui a gente tem alguns drones, como o Harp, o Hero, o Lanius e o Cargo 2. Esse Cargo 2 tem uma história interessante de que a empresa falava que ele era sempre controlado por um ser humano, mas existem relatos da ONU de que eles foram possivelmente usados para atacar alvos de forma autônoma na Lime 2020, mas a empresa nega essa autonomia. Tem também esse Secret Scout Drone, tem uma foto aí de como mais ou menos que é o reconhecimento dele, e também existem LOS que não são drones, como sistemas terrestres não tripulados e sistemas de superfície não tripulados. Falando um pouco sobre sua construção, as armas autônomas são projetadas com equipamentos que possibilitam que elas explorem e conheçam os ambientes ao seu redor. Dentre elas, a gente destaca os sensores, que detectam e respondem com eficiência a estímulos observados, aí entram sensores ópticos, acústicos, mecânicos, etc. Mas os mais importantes para esses agentes são os sensores ópticos, mecânicos e os termais. Os ópticos e mecânicos que possibilitam navegação, detecção e previsão de movimento de alvos no ambiente, e os termais que possibilitam detecção de alvos pela radiação, por exemplo, alvos humanos. Quanto à parte de software, as principais técnicas de IA que são utilizadas em armas autônomas são redes neurais e deep learning, visão computacional, reinforcement learning e os algoritmos de pathfinding e navegação. Começando pelas redes neurais, elas são a base para muitos dos algoritmos que executam tarefas realizadas pelas armas autônomas. Uma rede neural é um modelo de aprendizado de máquina que toma decisões de maneira similar ao comportamento do cérebro humano. Ela define uma unidade básica, que é o neurônio, que recebe um conjunto de entradas e um conjunto de peso associado, realiza a combinação linear desses valores e passa isso por uma função de ativação, que é basicamente uma função senoidal, binária, etc., e o resultado dessa função é passado para frente. A ideia então era permitir a interação entre esses neurônios de modo que a rede fosse capaz de classificar e predizer resultados. No entanto, isso só foi poder ser efetivamente possível com o surgimento do algoritmo de backpropagation. Esse algoritmo é um algoritmo de descida de gradiente que, a partir de uma função de custo, que é uma relação entre o resultado que foi retornado pela rede e o resultado esperado, ajustar os valores dos pesos nos neurônios das camadas anteriores. Com isso, a rede era capaz de aprender com o resultado que ela observou e, no futuro, depois de um processo de treino, ser capaz de predizer valores. Com isso, então, foi possível o surgimento das redes neurais profundas, que são redes neurais que têm muitas camadas intermediárias, fora a camada de entrada e a camada de saída, onde é realizado o backpropagation e a rede, após um processo exaustivo de treino, é capaz de então predizer valores para dados que ela nunca viu. Sobre a visão computacional, ela é uma subdisciplina da IA que lida com algoritmos e tecnologias que possibilitam que as máquinas reconheçam e processem imagens de forma automática e eficiente. No contexto das armas autônomas, a gente está falando especificamente de detecção e identificação de objetos, reconhecimento facial e monitoramento do deslocamento de um alvo na cena. As abordagens clássicas usavam a detecção de bordas com algoritmos como o algoritmo de Kane, que é mostrado aqui, e uma função de erro-correlação para comparar o objeto que se acredita ser na cena com o objeto-alvo de fato. No entanto, o problema dessa abordagem é que ela é muito cara computacionalmente e por isso é praticamente inviável de ser feita em tempo real. Atualmente, com a grande capacidade computacional que a gente tem, mas o grande volume de dados, a gente conseguiu aplicar Deep Learning usando imagens como dado de entrada. Isso deu origem às chamadas redes neurais convolucionais, né, a CNN, que tem três camadas principais. As camadas convolucionais, que extraem features da imagem a partir da passagem de um kernel, né, de um filtro por ela. As camadas de agrupamento, que realizam redução de dimensionalidade e, com isso, melhoram a eficiência da rede, permitem que camadas convolucionais futuras comparem features extraídas
por camadas passadas. Então, as camadas passadas identificaram coisas como texturas, cores, bordas diferentes. Após o agrupamento, as camadas convolucionais da frente vão estar interagindo sobre esse conjunto de features já extraídas e vão poder fazer um raciocínio um pouco mais eficiente e um pouco mais complexo sobre a imagem de fato na cena. Por fim, as camadas fully connected vão ser as camadas responsáveis por basicamente realizar a classificação no final da rede e predizer, né, o objeto, enfim, o que é procurado na cena. Aqui tem um exemplo de uma rede CNN desse tipo, aqui com as camadas convolucionais e as feature maps que eu falei. Aqui é após um agrupamento. E por fim, a gente tem a parte que é fully connected, onde a gente faz a classificação aqui da imagem, que é um 2, e aqui tem as possíveis classes que ela pode receber no final, depois da execução da rede. O aprendizado por reforço é uma estratégia de aprendizado de máquina que possibilita que agentes autônomos aprendam através de tentativa e erro. Normalmente ele é definido em termos de processos de decisão de Markov, que podem ser enxergados da seguinte forma. O agente percebe o estado atual, a partir dessa percepção ele toma uma ou mais ações, e para cada ação ele recebe uma recompensa do ambiente. Esse processo se repete e, de acordo com as recompensas que ele recebe para os estados e para as ações, sejam elas boas ou ruins, ele vai ser capaz de, no futuro, começar a tomar decisões de forma mais consistente. Existem 4 elementos principais no problema de Reinforcement Learning, que é a política, que é a relação entre estado e ação, a recompensa, que é naturalmente o que ele recebe de acordo com a ação que ele tomou, a função de valor, que é uma recompensa que não é tão imediata, ela é mais a longo prazo e possibilita que algumas situações diferentes sejam mapeadas, dá bastante versatilidade para o modelo de aprendizado por reforço, e o modelo propriamente, que é caso o agente empregue algum tipo de rede neural, por exemplo, que seja capaz de ajudar ele a predizer o resultado que uma ação que ele tomar vai ter no ambiente. Então ele não espera receber a recompensa para tentar dizer se aquela ação vai ser positiva ou negativa. Dos algoritmos de Reinforcement Learning, os principais são o Q-Learning e o Deep Q-Learning. A ideia deles é inicializar uma Key Table, que é basicamente um mapeamento de estado-ação. A partir da percepção do estado, ele escolhe a ação, performa ela, mede a recompensa que ele recebe e, a partir dessa recompensa que ele recebeu e a recompensa que ele espera receber para os estados futuros, ele vai lá e atualiza a Q-Table com esse resultado que ele acabou de observar. No Q-Learning, isso é feito através de uma equação de Bellman, mas no Deep Q-Learning, a ideia é substituir a Q-Table por uma rede neural. Dessa forma, a rede neural que escolhe a ação a ser tomada, a ação com o maior benefício, e, após a recompensa ser observada, aquela mesma ideia de algoritmo de backpropagation é utilizada para poder atualizar os valores, atualizar os pesos da rede neural, para refletir a recompensa recebida após a execução dessa ação. Os algoritmos de navegação vão ser responsáveis por computar o caminho entre 2 pontos. Eles vão ser muito importantes para as armas autônomas porque uma das tarefas principais que ela executa é, de fato, caminhar, navegar por ambientes, especialmente ambientes dinâmicos. Dentre os algoritmos de busca principais, um dos mais utilizados é o A-estrela, que é um algoritmo de busca em grafo, que ele é completo, ou seja, ele encontra um caminho se existir, ele é ótimo se a heurística for admissível, e ele explora o espaço de busca de forma bastante eficiente, por isso ele é bastante utilizado na prática. A ideia dele é funcionar com base numa fila de prioridade que indexa esses nós do grafo a partir da função de avaliação. Essa função de avaliação é definida dessa forma, onde g de n é o custo da aresta e h de n é o custo da heurística. Então a gente enxerga que o algoritmo ele calcula o melhor caminho origem-destino que passa pelo nó tal que ele está explorando no momento. Um ponto importante de se pensar é a questão do planejamento online versus planejamento offline. Começando pelo offline, a ideia dele é computar o caminho inteiro antes do robô começar o movimento e depois ele apenas executa o caminho obtido de uma vez. É bom do ponto de vista de desempenho, no entanto, não é nem um pouco responsivo para ambientes dinâmicos, que é o contrário do planejamento online. O planejamento online abre mão da optimalidade do caminho, mas é capaz de reagir a mudanças que acontecem no ambiente. Para tanto, aplicações mais recentes têm usado abordagens diferentes ou combinadas com a estrela. Por exemplo, o aprendizado por reforço, redes neurais para computar as heurísticas para o A estrela, ou então até mesmo o uso de meta-heurísticas baseado em modelos biológicos, tipo colônia de formiga ou enxame de abelha. Uma das mais adotadas, no entanto, é a combinação de várias estratégias, especialmente a ideia de usar o A estrela para computar um caminho inicial, no entanto, fazer o planejamento online usando aprendizado de reforço, assim como discutido anteriormente. Um ponto importante também de se pensar é a representação da captura de sensores no computador.
Existem 4 abordagens diferentes, que é através de um grid uniforme, de quad trees, grafos de visibilidade ou diagramas de Voronoi. Cada uma dessas abordagens tem suas vantagens e suas dificuldades, então não existe uma bala de prata, tudo vai depender da tarefa a ser executada e do chip do agente. Vou falar agora sobre os problemas e riscos associados ao LoL, mais especificamente sobre o debate ético associado ao uso de IA em armas. Existe um consenso geral de que essas armas elas não podem decidir quem vive ou morre, elas têm sempre que ser supervisionadas por um ser humano. Esses agora são alguns argumentos que são levantados nesse debate. Tem o argumento de que as armas autônomas, na verdade, já existem há muito tempo. O exemplo disso são as minas terrestres. Então, a autonomia, ela já existe e o uso de IA em armas não vai interferir nisso. A evolução do estilo de guerra. A guerra, hoje em dia, ela é travada com drones. E os pilotos, às vezes, eles podem controlar 20 drones de uma vez. Então, existe uma diferença hoje em dia da quantidade de informação e do tempo de decisão das pessoas. A proibição pode ter efeitos contraproducentes. Se proibir completamente o desenvolvimento de LOLs, pode ter um efeito contrário de que esse desenvolvimento vai continuar na calada, escondido, e ele pode continuar de uma forma perigosa e talvez algum dia pode ter um combate maior e os danos podem ser realmente muito graves. Então, talvez seria melhor que o desenvolvimento ele fosse permitido, mas com uma regulamentação bem rigorosa. Tem outro argumento que é quem vai tomar a responsabilidade pelas ações das armas com inteligência artificial, dado que a gente não consegue explicar por que a IA tomou uma certa decisão, porque os algoritmos de IA, eles são uma caixa preta, é muito difícil de responder isso. Só que tem um contra-argumento falando que a pessoa que atirou aquela arma tem que tomar responsabilidade pelas ações daquela arma, daquela IA. A próxima questão é sobre a questão da dignidade humana. Tem um argumento que fala que ser morto por uma arma sem emoções fere a dignidade humana porque ela não sente, ela não sabe processar que aquilo lá é matar uma pessoa. Mas tem um contra-argumento de que quando você morre, a sua dignidade ela já é ferida ao extremo. E também tem que nem sempre a pessoa que mata alguém, ela pesa, ela tem esse valor pela vida. Então, é um debate. Confiabilidade das decisões tomadas pelas LOLs. Tem uma preocupação sobre se as IAs vão conseguir realmente distinguir situações diferentes, se elas vão conseguir distinguir combatentes de não combatentes, especialmente se eles não usam uniformes padronizados, ou em casos talvez de que é um alvo, mas que ele está incapacitado, que ele está se rendendo, ou talvez a IA não vai saber medir a força necessária para responder àquela situação. Então tem vários tipos de situações que a gente não sabe como as IAs vão responder exatamente, e realmente é um problema. Tem outro argumento que fala que a facilidade da decisão de matar proporcionada pelas laws vai tornar com que seja realmente mais fácil matar, porque as consequências daquela morte elas estão separadas da pessoa que atira a arma. Mas tem um contra-argumento que fala que se isso é um problema, isso é um problema que já existe há muito tempo, porque, como eu disse, as guerras agora elas são travadas à distância, então se um piloto consegue atirar num campo que ele nunca viu na vida, centenas de quilômetros de distância, ele consegue usar uma arma com IA. Debate global e ações tomadas. Vou mostrar agora alguns marcos importantes. Em maio de 2013, a Costa Rica e outros 29 estados se pronunciaram publicamente contra armas totalmente autônomas. Em novembro de 2013, a CCW reuniu nas Nações Unidas em Genebra e incluiu a questão das armas totalmente autônomas no programa de trabalho para 2014. Em maio de 2014, teve a primeira reunião de especialistas do CCW sobre os laws. Em fevereiro de 2023, teve uma conferência latino-americana e caribenha sobre o impacto social e humanitário das armas autônomas, que foi a primeira conferência regional sobre o tema fora do CCW. Em abril de 2023, teve a Conferência de Luxemburgo sobre o sistema de armas autônomas. Em outubro de 2023, teve a primeira resolução sobre armas autônomas apresentada na Assembleia Geral da ONU. O secretário-geral da ONU e o presidente do CICV apelam para que os estados negociem um tratado sobre o sistema de armas autônomas até 2026. Concluindo, nesse trabalho a gente discutiu o que são sistemas de armas autônomas, que tipo de hardware e software é empregado nesses agentes, como a IA é utilizada nesse caso e que impacto o uso dela traz. A gente discutiu também um panorama geral dos riscos, das implicações legais, éticas, geopolíticas. Em particular, a gente percebeu que um consenso global é bastante desafiador e que é preciso ter uma visão ampla das discussões, levar em conta tanto aquelas que são a favor quanto as que são contra o uso desse tipo de agente. A gente percebeu também que é necessário um debate contínuo. Toda evolução de tecnologia deve ser acompanhada com uma evolução das regulamentações, então é preciso que haja bastante debate, bastante discussão, para que seja possível construir um futuro com relação a esses agentes que seja feito de forma responsável, de forma ética e de forma consensual por todas as partes envolvidas. É isso, pessoal. Muito obrigado.